Que Deus te abençoe e que use nessa manhã, tá? Pode ficar bom. Um bom dia a todos. Feliz sábado. Para mim é um prazer imenso poder estar com vocês hoje, na manhã do Santo Dia do Senhor. E hoje nós vamos falar um pouquinho, como a Cristina já disse, né, sobre Janeiro Branco. E aí a proposta, nós precisamos entender que quem cuida da mente, cuida da vida. Como ela já disse, eu sou psicóloga clínica e espero, pela graça de Deus, poder ser útil nessa manhã. Primeiramente, falando sobre a campanha do Janeiro Branco, né? Ela é uma campanha brasileira que foi iniciada lá no ano de 2014 e que ela busca chamar atenção para a questão da saúde mental. Então, o mês de janeiro ele foi escolhido porque geralmente é no mês de janeiro que a gente quer começar, recomeçar, né? As pessoas estão muito mais focadas nas resoluções e metas ali para o ano. E é por isso que esse foi o mês escolhido para a campanha do Janeiro Branco, onde vai se falar da saúde mental. Então, a gente vai ver ao longo do ano que tem várias campanhas que foram feitas, né? Tem Outubro Rosa, tem Novembro Azul. Agora, por que Janeiro Branco? O porquê da cor branca? Bom, ela foi escolhida, essa cor, simbolicamente, para poder representar uma folha em branco. Exatamente. Então, onde nós podemos escrever. E eu achei isso tão fantástico, porque eu gosto desse negócio de folha em branco. Porque aí nos coloca como protagonista da nossa história, que nós podemos escrever os nossos desejos, as nossas expectativas, e para aqueles que são talvez mais artistas, podemos até desenhar. Então, é um momento de mudanças, né? Na qual nós sonhamos realizar e concretizar. Bom, dada essa introdução, né? Acho que não... Ah, tá. É a pecinha. Não está funcionando. Irmão, você pode mudar, por favor? Irmão, sabe que eu estava sentada ali de trás e olhando eles? Olha, eles filmam, né? E aí eu falei, é um problema isso para mim. Porque eu vi que fica nesse espaço. E eu vou tentar o máximo possível ficar dentro desse espaço. Então, o pessoal, né, os internautas que nos assistem, tenham paciência comigo, porque eu vou tentar, tá bom? Então, queridos, nós vamos falar um pouquinho, vamos entender que falar de saúde mental ainda é um tabu para muitos. Muitas pessoas têm muito preconceito em relação à questão da saúde mental. E eu entendo que muitos desses preconceitos se dão devido à falta de conhecimento. E aí, o que nós vamos fazer? Antes de qualquer coisa, e nós vamos agora entrar no texto bíblico e começar a nossa palestra, eu quero convidá-los a fechar os seus olhos da forma que estão, e nós vamos então fazer uma oração. Amado Deus, Pai de bondade e de misericórdia, louvado e exaltado seja teu nome. Senhor, nós estamos aqui para te adorar. Aceita, por favor, a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas orações, os nossos dízimos, as nossas ofertas, mas acima de tudo, Senhor, aceita o nosso coração e o nosso ser, porque é ele que nós queremos depositar nesta manhã no teu altar. Pai, nós reconhecemos o quanto nós necessitamos de ti. E nós rogamos, Senhor, até imploramos, por favor, fala conosco através da tua palavra nesta manhã. Pai, o Senhor sabe de todas as coisas. E tu sabes, ó Deus, aqueles que necessitam ouvir essa palavra. Que ela venha como bálsamo, ó Deus, para esses corações sofridos. Humildemente nós rogamos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Então, para a gente entender... Obrigada, irmão. Para a gente poder entender, com ele funcionou. Irmão, eu fiz isso. Tudo bem. Tudo bem. Vamos tentar de novo. Funcionou. Olha lá. Quando a gente abre a nossa Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, nós vamos ali nos deter com o relato da criação. Cada dia que Deus conclui a obra da criação naquele dia, ele finaliza dizendo assim, e viu Deus que era bom. Isso vai acontecer no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dia.
Ao ler o relato da criação, nós vamos ver que tudo que Deus fez, ele conclui falando que aquilo era bom. Porém, no sexto dia, ao concluir a obra da criação daqueles dias, onde são feitos animais terrestres e o ser humano, o relato daquele dia termina um pouco diferente. Deus olha para tudo o que ele fez e ele diz que eis que tudo era muito bom. Gênesis 1:31. Quando Deus cria o ser humano, ele olha então, ele contempla a sua criação e ele diz que tudo era muito bom. E de fato era. O mundo recém-criado, ali das mãos de Deus, era tudo muito bom. Era a perfeição. Ali não existia pecado. Ali não existia culpa, não existia medo, não existia doenças, não existia nada disso. Mas nós bem conhecemos a história. E por que eu estou voltando? Porque para a gente compreender, a gente precisa voltar no início. Aí, então, o ser humano decide pecar. Decide abertamente ir contra o que Deus havia lhe pedido. E aí, com a entrada do pecado, aquilo que fora muito bom deixou de ser. Com a entrada do pecado, Romanos 6:23 diz o quê? O salário do pecado é a morte. Eu sei que a segunda parte do verso fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas vamos nos deter na primeira parte. O salário do pecado é a morte. Agora, aquilo que era tudo muito bom que Deus havia feito, agora entra um intruso. A morte. Mas antes da morte acontecer, teria também outras consequências. Haveria, então, algumas outras coisas. Começaria ali a culpa, começaria a dor, começaria as doenças e até, por fim, chegaria a morte. Então, nós precisamos compreender que as doenças são consequência do pecado. Quando Deus planejou o planeta, quando Deus fez tudo, era muito bom. E não estava ali nos planos de Deus ter hospitais. Não estava nos planos de Deus ter psiquiatra, não estava nos planos de Deus ter psicólogo, porque não era necessário, porque o ser humano era plenamente saudável, cheio de vida e saúde. Mas com a entrada do pecado, a dimensão humana, as características humanas vão começar a mudar. E aí as doenças vão começar também a entrar. E aí nós vamos vendo a progressão dos quadros aí de doenças. Mas hoje nós vamos nos deparar e falar um pouquinho sobre doenças mentais. Precisamos compreender algo. Vocês estão vendo, né? Oi. Vamos compreender, então, já que nós estamos partindo do início, vamos entender como se dá a dimensão humana. O ser humano, ele possui essas três dimensões. Eu não coloquei a social aí, mas também tem a dimensão social. Mas eu resumi nessas três. Ele tem a dimensão biológica, que é o físico, ele tem a dimensão psíquica, que aqui está a mental, e ele tem a dimensão espiritual. Precisamos entender alguma coisa. Deve-se haver um equilíbrio entre todas essas dimensões do ser humano. Quando não se há um equilíbrio, nós vamos perceber alguns quadros de adoecimento. Outra coisa que nós precisamos compreender, que separar uma dessas dimensões, nós vamos reduzir o ser humano, ou nós vamos ter uma visão reducionista do ser humano. Então, nós vamos ter, por exemplo, doenças de ordem biológica. Nós temos doenças de ordem mental, psíquica. E nós temos também as questões espirituais. Nós não podemos reduzir o ser humano a apenas uma dimensão. Um ser humano completo, ele tem todas estas dimensões. E agora, então, eu trouxe um pouquinho aqui de conceitos para vocês. E nós vamos passar rápido por eles. Olha o que é a Organização Mundial da Saúde. Olha o conceito que ela dá em relação à saúde mental. Ela vai dizer que é um estado de bem-estar,
no qual o indivíduo ele é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com sua comunidade. A saúde mental, isso aqui eu achei bem interessante, eu fiquei pensativa depois. A saúde mental, ela implica mais do que a ausência de doenças mentais. Não é porque eu não tenho um transtorno mental que quer dizer que eu esteja saudável mentalmente. Olha que interessante isso. Olha mais um conceito que ela vai trazer. Agora falando sobre... Então, é um conceito aqui amplo, e eu vou falar um pouquinho sobre o Brasil. Foi demais. Espera aí. Olha. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ele é considerado o país mais ansioso do mundo. E ele é o 5º mais depressivo. Mesmo assim, parte dessas pessoas elas não possuem a assistência adequada, né, quanto à saúde mental. Então, a depressão ela é o mal do século XXI. E eu ficava vendo isso lá em 2019, quando a Organização Mundial da Saúde fazia essas provisões, que em 2021 a depressão seria... 2021, nós estamos em 23, né? Seria a doença do século. E aí, então, a gente vê que veio todo esse quadro da pandemia e o que aconteceu? Pessoas que eram mais predispostas a terem doenças mentais, de fato, essas doenças acabaram ali acontecendo, se desenvolvendo ou aparecendo durante a pandemia. Então, vamos falar um pouquinho, e é claro que eu não vou esgotar o assunto, porque falar de saúde mental tem muita coisa para ser dita. Vai dar tudo certo. A gente vai entender, então, primeiramente, o que é um transtorno mental. Ele é a disfunção de nossas atividades cerebrais. E eles podem afetar o nosso humor, comportamento, o nosso raciocínio e até a nossa forma de aprendizado e nossa forma de se comunicar. Então, nós vamos ver a questão de transtornos mentais desde os pequenos até os idosos. Nós temos um manual de diagnósticos estatísticos e transtornos mentais, que é esse manual que nós nos baseamos para poder dar um diagnóstico de algum tipo de transtorno mental. Esse diagnóstico ele vai catalogar mais de 300 transtornos mentais. Então, a gente vai perceber que isso é muito maior do que talvez o que nós percebemos. Então, nós precisamos observar que isso precisa ser falado. Precisa ser falado. Às vezes, quando nós falamos de doença mental, nós pegamos e reduzimos a depressão e a ansiedade. Mas o manual lá de diagnósticos, o DSM, ele vai dizer que tem mais de 30 transtornos mentais. São diversos. E aí a gente vai observando que isso vai aumentando, então, ao longo do tempo. Antes, não se falava muito em relação à saúde mental. Ai, muito obrigada, irmão. Não se falavam muito. Então, pouco se falava sobre isso, e aí as pessoas tinham muito preconceito. Começou a ser mais falado, foi feita agora essa campanha de Janeiro Branco, porque nós precisamos falar sobre, porque conscientizar a população é uma forma de ajudá-los a procurar ajuda. E nós vamos entender que não há vergonha nenhuma pedir ajuda, mas nós precisamos reconhecer quando nós não estamos bem. Nós precisamos reconhecer isso. Há diversos tipos, como eu falei, mais de 300. Mas os principais transtornos mentais são a ansiedade, né, como eu falei para vocês, no caso do Brasil, ele é o país mais ansioso. Em segundo lugar está a depressão, depois vem os transtornos alimentares, transtorno bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenia, e assim vai indo a lista. Queridos, deixa eu aproveitar a oportunidade para falar sobre algo. Eu disse para vocês que às vezes existe o preconceito pela questão do desconhecimento, não foi isso? Aí, às vezes, eu fico olhando as pessoas, dando diagnóstico para outras. Eu sou muito cautelosa em relação a essa de diagnóstico. Por quê? O DSM vai nos orientar que tem vários itens que você precisa verificar e a pessoa precisa se enquadrar na maior parte deles para que seja aquele tipo de diagnóstico. Aí nós vemos as pessoas falarem assim, ai, fulano é bipolar. Já viu isso?
Todo mundo sai dando esse diagnóstico. E tem muitos, fulano é hiperativo. Sai dando todos os diagnósticos. E não, falo isso pela falta de desconhecimento. Claro, para você falar que alguém é bipolar, não é porque só ela muda de humor. O bipolar, diferente do... Me deu um branco aqui? Da borderline. Ambos têm mudança de humor. Só que quem tem mudança de humor repetida é borderline. O bipolar, ele tem mudança de humor, mas tem uma periodicidade maior. Então, uma semana ele fica bem, entende? Talvez depois, outra semana, ele vai ficar... Não é no mesmo dia. Bipolar não muda de humor no mesmo dia. Ele vai ter quadros de mania, que a gente vai falar, quando ele está muito lá para cima, e ele vai ter quadros depressivos. Então, entendem? As pessoas, por desconhecer, elas acabam dando até diagnóstico para os outros. E sabe o que mais faz? E essa preocupação que me traz o diagnóstico é rotular os outros. Infelizmente, muitas pessoas têm sido rotuladas por conta de um diagnóstico. E nós não somos apenas aquilo, nós não somos apenas um diagnóstico, queridos. Nós somos muito mais do que isso. Então, é importante nós estarmos atentos. Yara, como que eu posso fazer para poder identificar um transtorno mental? Então, o que você pode fazer como mãe, como irmão, como esposa, como namorada, como namorado, como colega, como amigo? Como que você pode fazer? Algumas coisas você pode estar atento. Com mudanças repentinas de humor, mudanças de comportamento, dificuldades para se concentrar, dificuldades em raciocinar, problemas em expressar ideias, dificuldade em viver com outras pessoas. Essas são algumas das muitas. Então, você conhece a pessoa que está próxima a você. E se você percebe que é uma mudança repentina de humor, de comportamento, o que quer que seja, fique atento. Fique atento, que essa é uma forma que você pode ajudar. E o que fazer? Queridos, primeira coisa, em relação aos outros é isso, mas eu preciso que você... E a gente trabalha muito isso no consultório, que a gente precisa praticar o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Eu preciso entender a minha forma de funcionar. Porque quando eu percebo que alguma coisa está se desviando disso, aí eu vou entender que eu não estou bem e eu preciso de ajuda. Um exemplo, vou dar um exemplo meu. Em 2021, eu estava terminando a faculdade. E aquele ano ele foi atípico. Primeiro que era de pandemia, né? E aí eu tinha muitas atividades para fazer. Todos os estágios da faculdade, na minha grade curricular, era no último semestre. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer todos os estágios, eu tinha que fazer as supervisões. Eu falei, e agora? Como que eu vou fazer tudo isso? Não consigo. E eu comecei a perceber que eu comecei a mudar. Eu percebia que meu coração ficava acelerado e minha respiração estava mudando. Eu falei, será que eu peguei Covid? Primeira pergunta. Alguma coisa estava diferente. Chamei meu esposo e falei assim, vamos caminhar, que eu quero me testar, eu quero verificar. E aí a gente subiu uma ladeira, porque eu queria testar a minha respiração. Falei, não é falta de respiração de quem está com problema pulmonar. Falei, por via das dúvidas, vou ao cardiologista. Né? Chegar no cardiologista, ele falou, Yara, tudo bem? O que você tem? Falei, eu tenho ansiedade, doutor. Aí ele falou assim, mas o que você sente? Eu sinto isso e isso. Eu já sei o que eu tenho, doutor, eu tenho ansiedade. Mediu a pressão, tudo bem. Falou, vamos pedir alguns exames para confirmar. Pediu todos os exames, fiz todos os exames, não deu nada. Falei, não falei, doutor? Tenho ansiedade. Aí ele falou assim para mim, já na primeira consulta, então eu vou passar para você um remedinho. Falei, remédio não, doutor. Não, doutor, vai mexer com meus neurotransmissores, remédio não. Ele falou, Yara, você vai ficar bem, você vai ficar melhor com esses sintomas. Eu falei, não vou tomar não, doutor. O que eu pensei? Vou esperar os exames, porque possa ser que eu mascare com o medicamento, né? Fiz todos os exames, aí não deu nada. Aí, de fato, eu estava um pouco ansiosa devido à rotina que eu estava vivendo. Entende? O que eu quero te dizer com esse exemplo? Se eu não me autoconhecer, eu não percebo que a minha respiração está mudando. Eu não percebo que meu coração começou a acelerar sem ter nada, sem ter acontecido nenhum evento. Então, é importante nós termos esse olhar voltados para nós mesmos, este autoconhecimento para entender quando as coisas não estão bem. Então, e se eu perceber que as coisas não estão bem, o que eu devo fazer? Busque ajuda. Se você torce o pé,
Você fica lá com o pé torcido, doendo em casa? O que você faz? Vai ao médico. Qual médico? Ortopedista. Eu vou no especialista para cuidar daquilo. Eu vou no ortopedista. Se você está com dor de estômago, você fica ali com dor? Você vai onde? No gastro, não é isso? E se eu percebo que eu não estou bem aqui, ó, as coisas não estão funcionando, as coisas mudaram, o que eu preciso fazer também? Ir ao médico, procurar ajuda de um profissional. E não tem problema nenhum pedir ajuda. Não tem problema nenhum reconhecer quando eu não estou bem. Aí eu quero ler esse texto. Irmão, volta. Isso. Foi eu ou foi você? Porque eu estava me achando que sou eu aqui. Não, não sou eu, né? Tá bom. É interessante, eu achei esse texto do Espírito de Profecia. Antes da Organização Mundial falar sobre isso, antes de todas essas questões, olha o que Ellen White falava sobre essa questão da saúde mental. Poucos apenas reconhecem o poder que a mente tem sobre o corpo. Grande parte das doenças que afligem a humanidade tem sua origem onde? Na mente. E só pode ser curadas pela restauração da mente. Então, há muitíssimos mais do que imaginamos que se acham enfermos mentalmente. E doenças da alma fazem muitos dispépticos, pois a enfermidade é mental. Nós precisamos entender que, às vezes, nós vamos ficar, talvez, em algum momento, adoecidos mentalmente. Aí o interessante é que agora eu quero ir para alguns textos bíblicos com vocês e quero compartilhar a história de alguns personagens que não estavam bem mentalmente. A Bíblia ela não esconde a humanidade dos seus personagens. Ela mostra para que nós possamos compreender que eles eram tão humanos quanto nós. E tão propensos a ter enfermidades quanto nós. E olha, vamos ver então o desenrolar e falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro que eu quero falar com vocês é sobre Jó. Nós conhecemos a história de Jó, né? Jó perdeu tudo. Filhos, bens e a saúde. Ele não tinha mais nada. Sua esposa olha para ele e fala assim, ó, abandona seu Deus e morre. Se você tirar sua vida, vai ser melhor. Para que tanto sofrimento? Mas Jó não era um suicida. Poderia estar até, talvez, adoecido mentalmente por conta de todo o quadro que ele passou, mas não era um suicida. Nem todo depressivo é suicida, tá bom? Vamos entender aqui? A pessoa, quando está num estado de depressão, o que ela quer é apenas amenizar a sua dor. Não quer dizer que ela queira morrer, tá? Até mesmo suicida, o que ele quer é deixar de sentir dor. É isso que a pessoa quer. E, às vezes, a única saída para deixar de sentir dor é a morte. Alguns vão até o fim, então, tirando as suas próprias vidas. Vamos ver alguns textos que nos confirmam que Jó não estava bem mentalmente. Abra sua Bíblia lá em Jó, capítulo 3. E agora eu vou tentar correr, tá bom? Para dar tempo. Posso, tranquila? Vocês concordam? Irmãos, posso? Posso, tranquila? Posso? Então tá bom, vou correr não, tá bom? Vamos lá. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 3. Olha a situação desse homem. Diz assim a Bíblia. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó, pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Olha a situação. Jó começa então, ele começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Melhor era não ter nascido. Capítulo 6, verso 8, do mesmo livro. Diz assim, quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo. O que ele queria? O que Jó anelava? Pela morte. Vamos continuar até o verso 10. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isso ainda seria minha consolação, e eu saltaria de contente da minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Se Deus acabasse com isso, desse cabo da minha vida, seria muito melhor. 7, verso 11. Por isso, não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura de minha alma. Verso 15, verso 16. Pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que essa tortura. Eu estou farto da minha vida, eu não quero viver para sempre. Deixa, pois, porque os meus dias são um
sopro. Olha a situação de Jó. Nós entendemos, pela história de Jó, que o seu luto e sua perda são de dimensões inconcebíveis. Foram muitas perdas num momento só. Talvez é uma situação devastadora para qualquer um de nós. Ele não perdeu apenas os seus bens e sua saúde, mas ele também perdeu os seus filhos. E ele não perdeu um filho, ele perdeu todos os filhos. 7 filhos, ele perdeu todos eles. E talvez Jó agora começasse a se questionar qual é a razão para eu continuar vivendo. Parecia que a vida havia perdido sentido. Agora, então, a graça da vida havia passado. Não tinha mais motivos para viver. E essa que nós vemos, a situação de Jó, é uma situação de um profundo vazio existencial. Era um vazio existencial que ele estava sentindo, não tinha sentido para continuar a viver. E todos os fatos, a dor causada ali, parecia para ele ser insuportável. Então, entre várias formas de nós compreendermos a depressão de Jó, ele vai tomar um caminho interessante. Lembra que eu disse para vocês das 3 dimensões do ser humano? E a dimensão que Jó vai conseguir forças para poder lidar com as outras, principalmente com a dimensão psíquica, ele vai tomar conta da dimensão espiritual. E Jó vai usar, então, a fé. Jó 19:25, porque eu sei que meu Redentor vive. A certeza de Jó que o Senhor... Por que Jó não tirou a sua vida? Por que ele não aceitou o conselho da sua esposa e acabava com tudo aquilo? Porque ele tinha certeza que há um Deus. E a primeira lição que eu quero tirar com você nessa manhã. Queridos, não quer dizer porque você seja crente, porque seja fiel, que não vai passar por dificuldades. Deus não disse que nós não teríamos dificuldades neste mundo. A promessa de Deus para nós é que em meio às dificuldades Ele estará conosco. Essa era a dificuldade desse homem. Alguns tipos de depressão, e a gente vai ver que essa depressão era por conta do luto, dos vários lutos sofridos. Esse era o motivo pelo qual Jó estava sofrendo tanto. Aí nós vamos, então, para o segundo personagem. Vamos tentar. Vou tentar. Fui eu? Foi? Eu fico me achando. Vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth. Josué, Juízes, Ruth, não é isso? Deu certo. Ruth, capítulo 1. Vamos ler do verso 11 ao verso 13. Olha lá. Noemi. Olha o que ela diz assim, ó. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até me perdi. Esperá-los-eis até que viesse a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. E aí, depois elas começam a chorar. Olha a situação de Noemi. Noemi também estava aqui nessa situação por conta do luto. Luto pelo esposo e pelos filhos que morreram. Qual que era o pensamento inicial de Noemi? Evitar o contato social. E eu acabei não falando as características de Jó, né? Mas Noemi, ela queria agora evitar o contato social. Então, eu vou me despedir delas e eu vou ficar sozinha. E eu vou lidar com a minha dor sozinha, com a minha solidão. E a gente sabe que essa é uma das características de quem está depressivo. Noemi, ela perde a alegria de viver. Não tinha mais esperança. Não tem mais o que fazer. Afinal de contas, esse era o papel da mulher. Tinha que ter um marido e ela tinha 2 filhos, ela perdeu tudo. Também não tinha motivos para continuar vivendo. Então, tenta despedir as noras e ela então se isola. E aí, queridos, deixa eu só voltar rapidamente. Lá na história de Jó, não posso não deixar em aberto. Aí eu vejo na história de Jó que o psicoterapeuta dele
Foi o próprio Deus. O Senhor vai ter com Jó. O Senhor responde a eles. O Senhor faz-lhe perguntas. O Senhor faz-lhe raciocinar. Deus é o próprio psicoterapeuta ali de Jó. Na história de Noemi, Deus viu a tristeza e a solidão daquela mulher. Deus viu o desamparo daquela mulher. Sabe, ainda na história de Jó, eu fico pensando que quando a gente olha lá a história de Jó, a gente vê os amigos de Jó. Os amigos de Jó são um exemplo claro de o que se não deve fazer quando alguém está depressivo. Já na história de Noemi, eu vejo outra personagem, eu vejo a personagem Ruth, sua nora, que ela se coloca ao lado de Noemi. Diferente dos amigos de Jó, Ruth é um exemplo de como nós devemos agir com quem está adoecido mentalmente. Eu não vou desistir de você. Você pode contar comigo. Foi isso que Ruth disse para sua sogra. No caso de Jó, o próprio Deus foi o seu psicoterapeuta. No caso de Noemi, Deus mandou Ruth para cuidar da sua sogra. Sabe, queridos, eu não sei qual é a sua situação. Mas eu quero te dizer uma coisa. Que Deus conhece as suas lutas. Deus sabe das suas dores. E talvez esse sermão dessa manhã é para dizer para você que você não está só. Deus enviará alguém para cuidar de você. Esteja atento para perceber. Porque não há uma oração que clame por socorro que Deus não ouvirá. Queridos, vamos seguindo. E agora vamos para o nosso terceiro personagem. Olha lá. Elias. E vamos lá para o texto de Elias, 1 Reis, capítulo 19. Todos encontraram? Verso 4. E esse daqui é diferente. Eu contei para vocês trouxe para você o exemplo de dois personagens que estavam deprimidos, mas tinham uma causa, não era isso? Era a morte, era o luto, era a perda. Mas a história desse personagem é diferente e eu gostaria que você se atentasse para isso. Porque às vezes, principalmente quando a gente vai falar de depressão, a gente acha que tem que ter um motivo. Mas não aconteceu nada. Por que ela mudou? Então vamos entender uma coisa, o que é a depressão? O que acontece? A depressão vai acontecer algumas mudanças neuroquímicas lá no cérebro. Então, o que comanda aqui nosso cérebro são os nossos neurotransmissores. Então, quando eu mexo aqui, eu não preciso nem olhar. Mas aqui, ó, o neurotransmissor já mandou a mensagem para cá. Na verdade, aqui, né? Esse neurotransmissor conversou com o da coluna, que mexe aqui, ó. Então, vejam, eles que regem tudo o que nós fazemos. E quando no estado de depressão, há um adoecimento, uma falha, ou melhor falar, há uma falha nessa comunicação dos neurotransmissores. Nós temos diversos. Então, há uma falha nos neurônios específicos, neurotransmissores específicos para o prazer, para o contentamento e todas essas questões. Tá bom? Só para entender, para introduzir esse personagem, Elias. Olha Elias, ele tinha passado por um grande evento. 3 anos sem chover. Ele predisse e aconteceu. Ele tinha estado com os profetas de Baal. Ele orou, o Senhor fez cair fogo ali, não foi isso? Saiu lambendo todo o sacrifício. Depois o Senhor fala para ele que vai chover e chove. E o que Elias faz? Em vez de Elias ficar animado com todas essas respostas, o poder da evidência de Deus, como que ele fica? Ele fica para baixo. E ele quer o quê? A morte. E é engraçado, porque no caso de Elias também, o psicoterapeuta foi o próprio Deus. Elias, ele vai para uma caverna. Ele se esconde. Ele se isola. E olha que interessante. Queridos, vocês acham que a depressão de Elias é porque lhe faltava fé?
Vocês acham que é porque era descrente? Vocês acham que é porque Elias tinha feito alguma coisa de errado? Não. Aparentemente não tinha nenhum problema espiritual com Elias. Isso aí nós precisamos entender. Que por conta do desconhecimento, algumas pessoas vão questionar em relação a isso. Ah, isso é falta de fé. Você tem que orar mais. Você deve ter cometido algum pecado. Não é assim? Olha Elias. Ele tinha presenciado grandes obras de Deus. Deus tinha feito grandes coisas por ele e através dele. E qual é a situação desse profeta agora? Ele vai para uma caverna, ele se isola e ele quer o quê? Ele quer a morte. Nós lemos um pouco mais o relato de Elias, nós vamos ver que antes de chegar nesse evento, ele queria só dormir. O Senhor vai ter que despertá-lo. Também é algo da depressão. Esse sono, essa falta de energia. Nós vamos ver um pouquinho antes desse evento que Elias não queria se alimentar. O Senhor vai lá e o alimenta. E nós vamos ver, então, agora se fechando o quadro dele, esse desejo de morte. Ele queria morrer. Mesmo Deus tendo operado tão poderosamente através da sua vida, o seu desejo era morrer. Era isso que ele queria, sabe? E esse relato é interessante porque o próprio Senhor vai ter com Elias. E o Senhor, inclusive, demonstra o seu poder para Elias. Uma brisa mansa, suave, não é isso? É isso que o texto diz. O Senhor pergunta para Elias, o que você está fazendo aqui? E eu achei interessante ler esse relato. Porque por 2 vezes, quando o Senhor faz a pergunta para Elias, ele responde a mesma coisa. Ele fala assim, Senhor, só eu fiquei dos teus profetas, acabaram com todos. E Deus falou assim, não, Elias. Deus vai ajudar Elias a ver a vida de outra forma. Elias estava vendo as coisas apenas de um ângulo. Porque ele não tinha visão total. Mas Deus que vê todas as coisas, ele disse para Elias, não, Elias. Existem muitos outros profetas que não se prostraram a Baal. 7.000. 7.000 profetas, você está achando que você é sozinho, Elias? Não. E Deus, então, depois disso, vai dar uma mensagem, uma missão para Elias, para que ele vá ungir outras pessoas. E tanto na história de Elias, quando Deus vai pedir para que ele unja outras pessoas para concluir a missão, quanto na história de Noemi, em que Deus envia Ruth, nós precisamos entender que quando as pessoas estão adoecidas mentalmente, elas precisam de uma rede de apoio. Nós precisamos trabalhar com rede de apoio. Essas pessoas são muito importantes. São pessoas que se colocam ali à disposição como Ruth. Eu não te abandonarei. Eu não te deixarei. Queridos, nós vamos vendo então o agir de Deus sobre cada uma dessas situações. Não foi. Agora não fui eu mais. Então, gostaria muito que você se atentasse a esse texto. Depressão não é pecado. E ter mais fé não é o remédio. Depressão, ela é uma doença. E uma das mais incapacitantes no mundo. Atualmente, ela só fica atrás para doenças do coração. Sabe qual é a grande questão? Por ser uma doença emocional, aparentemente, nós não vemos nada no físico. E é por isso que muitas pessoas resistem em buscar o tratamento. Pois elas pensam que doença emocional é sinônimo de estar louco. E isso não é verdade. Então não tem problema nenhum reconhecer que não está bem. Não há problema nenhum pedir ajuda. E a gente precisa pedir ajuda. E precisamos também parar de colocar rótulo nas pessoas. Ah, ela é assim porque ela é depressiva, coitadinha. Ah, ele é assim porque ele tem hiperatividade, coitadinho. Ah, ele é assim porque ele tem o transtorno do espectro autista, coitadinho. Para com isso. Nós somos muito mais do que um diagnóstico. Não importa qual seja o seu diagnóstico, há um Deus que te vê por inteiro.
Ele conhece as suas limitações, ele sabe das suas dificuldades e ele está disposto a te ajudar. Portanto, se você percebe que alguma coisa não está bem, peça ajuda. Não permita que o preconceito te paralise. Nós vamos ver as crianças com diagnóstico de TEA, transtorno do espectro autista. Quando os pais recebem o diagnóstico, e eu sei que não é uma das melhores coisas, mas receber um diagnóstico às vezes os paralisa, mas se você cuidar dele desde pequenininho e fizer todo o tratamento necessário, ele poderá ter uma vida normal. Por favor, em nome de Jesus, não permita que o preconceito te paralise. Não se permita ser rotulado e se achar que você é coitado porque você tem um diagnóstico. Não! Apesar do seu diagnóstico, você é um indivíduo cheio de potencialidades. Eu gostaria muito que vocês compreendessem isso. Independente de um diagnóstico, qualquer um de nós somos indivíduos cheios de potencialidade. Então, por favor, não permita que o preconceito te paralise. E não se permita ser um preconceituoso. Limitar as pessoas por conta de um diagnóstico. Porque todos nós somos obras de Deus. Sabe? Eu fico olhando aqui, na história de Elias. Ele tenta se isolar naquela caverna. Mas eu quero te dizer que não há caverna nenhuma que Deus não possa te encontrar. Amém. A Bíblia, lá no Salmo 139, diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. E se faça a minha cama no mais profundo abismo, ainda assim a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Amém. Queridos, não há cavernas que possam nos esconder do poder de Deus. E talvez você tenha tentado ou esteja dentro de uma caverna neste momento. Mas eu quero te dizer que aí dentro dessa caverna Deus pode te encontrar. Deus enviará os seus servos para que possam te ajudar. Ore a Deus para que envie os profissionais certos para te ajudar. Queridos, um diagnóstico de um transtorno mental não é o fim. Não é o fim. Nós podemos e conseguimos prosseguir apesar disso. Alguns recadinhos eu gostaria de deixar para vocês. O primeiro, que não importa qual seja o seu diagnóstico, você é único aos olhos de Deus. Amém. E um indivíduo cheio de potencialidades. Segundo recado que eu gostaria de deixar para vocês nessa manhã é: não permita ser preconceituoso com quem tem um diagnóstico. E a terceira coisa é: não permita que um diagnóstico dite o que você deve ser. Porque você pode ser muito mais. O apóstolo Paulo disse que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Queridos, já estamos fechando. Eu peguei o texto. Isso. Acho que é João 10:10, acabou não saindo o texto. Jesus diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. O desejo de Deus para cada um de nós é que tenhamos vida. Amados, ter alguma doença não é sinônimo de que Deus se esqueceu de nós. Queridos, ter o seu filhinho que você tanto desejou, que você planejou, que você sonhou com um diagnóstico, não quer dizer que Deus está te punindo pelos seus pecados. Não, não é isso. O que eu quero que você entenda
É a promessa de Deus para conosco. Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor. E Ele nunca me faltará. Às vezes você pode se sentir sozinho, sobrecarregado, angustiado, sem saber o que fazer. Mas saiba de uma coisa, Ele nunca te faltará. Queridos, por favor, se você acha que precisa de ajuda, vá em busca, que Deus irá conduzir profissionais para te ajudar. Não é o desejo de Deus que os seus filhos continuem neste sofrimento. Ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Pode passar para o próximo slide, por favor? Já estamos chegando ao final. Queridos, nesse desejo de Deus para que tenhamos vida, Ele deixou para a sua igreja os 8 remédios naturais. E você pode me perguntar, Yara, o que tem isso a ver com saúde mental? Tudo a ver. Porque eu disse para vocês inicialmente que nós temos as dimensões biológica, psíquica e espiritual. Eu não posso cuidar só da espiritual e ser negligente com as duas outras. Eu não posso só cuidar do físico e ser negligente com as duas outras. Então, para ser um indivíduo completo, equilibrado, eu preciso cuidar de todas elas. Eis aí o remédio para que tenhamos saúde. Água, ar puro, confiança em Deus, descanso, equilíbrio, exercício. A gente vai pedir para os pacientes depressivos fazer exercício. A gente vai pedir para os pacientes depressivos tomar sol. A gente vai pedir para os pacientes depressivos cuidar da sua alimentação, porque dependendo do que nós comemos, poderá se agravar o quadro. Mas além dessas questões, nós podemos fazer um pouco mais. Pode passar, irmão, por favor. Pratique o autoconhecimento e o autocuidado para perceber quando alguma coisa não está bem. Não tome medicamentos por conta própria, por favor. Principalmente esse tipo de medicamento. Então, esses medicamentos psiquiátricos, quando você vai olhar na bula, observe que ele vai ter um tempo maior para fazer ação. Às vezes ele vai ter 7 dias, às vezes 10 dias, às vezes 2 semanas. Ele tem um tempo maior para fazer ação, porque eles vão agir diretamente nos nossos neurotransmissores. Então, não tome medicação por conta própria. Isso é importantíssimo. E procure ajuda de um profissional. Pode passar, irmão, por favor? Tem mais um. Então, Jesus diz assim, ó, na sua palavra. Aí está numa linguagem mais atual, mas diz, vinde a mim. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus convida cada um de nós para nos achegarmos até Ele, com as nossas dores, com os nossos traumas, com as nossas limitações. Vinde a mim. Queridos, enquanto nós estivermos neste mundo, nós teremos dificuldades. O próprio Jesus disse assim, ó, no mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo. Por que ter bom ânimo? Eu venci o mundo. E porque ele venceu, nós podemos ser vencedores. E nós precisamos querer ser vencedores. Porque se nós não quisermos, não tem como Deus agir sobre nós. Porque Ele respeita a nossa liberdade de escolha. Queridos, enquanto aqui estivermos, passaremos sim por males físicos, por males mentais e por tantas situações ruins que vocês podem observar. Mas Deus preparou, Deus prometeu para os seus filhos. Quando João estava em Pátimo, o Senhor deu a ele uma visão. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. E ele continua o relato falando que ele vê o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará conosco. Verso 4 de Apocalipse 21. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá mais luto,
não haverá mais transtornos mentais, não haverá mais rótulos, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque todas as coisas passaram. O que me chama a atenção no Apocalipse 21 é o verso 5. Quando ele olha para João e fala assim: João, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Meu coração se enche de esperança quando eu leio Apocalipse 21, verso 5. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Enquanto aqui estivermos, passaremos por dificuldades, passaremos por tribulações, passaremos por momentos ruins, mas nós não podemos esquecer que Deus estará conosco diante de todas essas situações e que procurar ajuda profissional é também o desejo de Deus para que você tenha saúde. E um dia tudo isso será passado. Nós poderemos gozar da eternidade. O mundo voltará a ser como foi lá no início que nós lemos. Eis que tudo era muito bom. Amados, isso é o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Que Deus os abençoe. Com essa linda mensagem, vamos encerrar cantando Não Há o que Temer? Quem estiver com o Inário, 214. Vamos colocar de pé. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres,
Nosso querido Deus, Pai santo e misericordioso, Senhor, louvado e exaltado seja teu nome. Senhor, obrigada pela oportunidade e o privilégio de estar na tua presença nesta manhã. E obrigada, Senhor, pela compreensão da tua palavra. Nós entendemos, ó Deus, que enquanto aqui estivermos, nos sobrevirão muitos males, mas não há o que temer contigo ao nosso lado. Senhor, por isso que nós nos entregamos em tuas mãos e rogamos a tua ajuda, o teu auxílio e o teu poder. Pai, nós não sabemos o que ainda havemos de enfrentar enquanto aqui estamos, mas nós queremos nos entregar em tuas mãos, porque nós queremos, Senhor, ser instrumentos teus para aliviar a dor e o sofrimento daqueles que sofrem. Eis-nos aqui, Senhor, nos usa para fazer a diferença. Se porventura, Senhor, alguém que nos ouve neste momento está sofrendo, porque se acha, Senhor, ansioso, depressivo, ou foi diagnosticado com algum outro transtorno e não sabe o que fazer, Pai, que agora, aquela brisa mansa e suave que Elias pôde contemplar, vem agora fazer e atuar em seus corações. Que eles sintam a paz que vem de ti e a certeza de que o Senhor não os abandonou. Por favor, Senhor, que se faça a tua vontade em nosso meio. Humildemente rogamos e oramos por Jesus. Amém, ó Deus. Eu não serei aquele que ouve apenas por ouvir.